Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte da ESPN, onde Lili traz essas últimas informações aí do Corinthians. Dorival Júnior aí ficou meio decepcionado porque não recebeu reforços para esse restante da temporada e toda a preparação do Corinthians nesse período de data FIFA. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo com essas últimas informações. Mundo ao vivo aqui no Sport Center e agora a Lili Nascimento conta pra gente se o Corinthians pode ter alguma contratação, acho mais difícil, né, Lili? Alguma saída nesse último dia por aí. Fala, Bruno, beijo pra você, aos amigos do Sport Center, ao fã de esportes, né? É bom o corintiano nem se empolgar, porque até na última coletiva depois do derby, o Dorival já deixou claro que nenhum jogador mais será contratado, ele foi avisado pela diretoria. Então, nessa janela de transferências que começou no dia 10 de julho e termina hoje, o Corinthians contratou apenas o atacante Vitinho, revelado pela base do Botafogo, estava no futebol árabe, jogou pela última vez em maio, ele já entrou em campo com a camisa do Corinthians, então assim, a última contratação do Corinthians e única nessa janela de transferências. Qual que é o problema de tudo isso? É que o Dorival, quando chegou ao clube, ele pediu reforços e entendeu que nessa janela ele teria jogadores chegando, pelo menos mais 4 jogadores, tá? Um no ataque, um meio de campo e as laterais. Isso ele pediu. Aí o que o Corinthians faz? O Corinthians, no início da janela de transferências, empresta 2 jogadores, tá? Então, o Léo Maná para o Criciúma e também o Diego Palacios, que não vinha jogando há muito tempo, foi jogar no futebol ucraniano. Os 2 jogadores foram emprestados do dia 9 ao dia 10 de agosto. O Corinthians anuncia o Vitinho no dia 11. No dia 12, sofre o transfer ban por não pagar o Santos Laguna do México e aí não pode mais contratar. Desde então, o Corinthians vinha tentando negociar com o clube mexicano para pagar parcelado esse valor para conseguir derrubar o transfer ban, porque o Fabinho Soldado, ele tinha em mãos ali pelo menos 3 a 4 jogadores certos, tá? Para chegar, já vestir a camisa, jogar, compor elenco, mas aí ele precisava dessa resposta de cair o transfer ban para conseguir trazer esses jogadores. Seria tudo muito rápido. A parte burocrática eles iriam adiantar para dar tempo, já que fecha hoje a janela. Mas aí a diretoria analisou a parte das finanças também e viu que se fizesse todo esse esforço para conseguir os 40 milhões para pagar o Santos Laguna, poderia atrasar ou sofrer algum problema aqui dentro do clube, questão de salário, premiações que por enquanto estão em dia. Então, para não atrapalhar tudo isso, houve uma conversa da diretoria com a comissão técnica. É claro que o Dorival queria muito que mais jogadores chegassem, não só para fazer sombra, mas também por conta da quantidade de lesões, né, nos últimos meses que os jogadores vêm sofrendo. Então ele precisa repor jogadores e não tem. Mas foi dito ali para ele que seria muito difícil e que, infelizmente, o Corinthians não conseguiria mais contratar nessa janela de transferências. Por isso, depois do jogo contra o Palmeiras, ele deu aquela entrevista na coletiva de imprensa ali, falando que nenhum jogador chegaria mais, ele teria que esperar até a próxima janela em janeiro e daqui até o restante do ano, trabalhando com o elenco que ele tem à disposição. Então vamos assistir um trechinho aí do que o Dorival falou logo após o derby contra o Palmeiras. Eu sei que até o final do ano não terei mais nenhum atleta que possa chegar. Então, eu tenho que conviver com essa situação, buscando alternativas dentro do nosso grupo, do nosso elenco, às vezes tentando encontrar essas soluções em jogadores que não atuaram ou atuaram poucas vezes em determinadas funções, mas isso vai acontecer porque o nosso elenco é um elenco enxuto e que precisaremos ter aí algumas improvisações, infelizmente, ao longo dessa competição. Sobre o transfer, eu não sei, eu não posso falar nada, aí é com o Fabinho, a diretoria, mas a respeito de contratações eu já tenho a consciência e o entendimento que não vai acontecer. Então, a partir daí, o assunto morreu e nós vamos trabalhar para fazermos o nosso melhor. Corinthians segue tentando pagar o transfer ban e sem contratações fecha hoje a janela, Bruno. Lili, obrigado, viu? Então é isso, Corinthians fazendo as contas, mas bem, claro, na Copa do Brasil, apesar dessa dificuldade. Por favor. A gente não vai falar de bola, gente.
Infelizmente, isso se repete muito no noticiário do Corinthians, porque hoje vai falar que o Ministério Público pediu que 3 ex-presidentes do Corinthians sejam afastados de qualquer função de conselhos dentro do clube. E um outro assunto também interessante em relação à biometria facial. Vou trazer aqui o Plácido Bess para trazer mais detalhes dessas 2 novidades no Corinthians, meu amigo. Bem-vindo a Taon mais uma vez. Oi, Joana. Boa tarde para você e para quem acompanha a gente no Taon, né? Se enganou quem pensou que a eleição de maneira definitiva do Osmar Stabile no último dia 26 fosse encerrar esse momento político, digamos, conturbado do Corinthians, né? Mais uma notícia envolvendo o extracampo, a política interna do clube. Dessa vez, o Ministério Público pediu à Justiça o afastamento temporário de 3 ex-presidentes do clube, o André Sanches, do Willy Monteiro Alves e o Augusto Melo, que eles sejam afastados dos conselhos de orientação e do conselho deliberativo do Corinthians. Os 3 estão sendo investigados por possíveis crimes que são os seguintes: apropriação indébita, furto qualificado, estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A ideia da promotoria é que com esse afastamento dos ex-presidentes do conselho do clube, fique mais difícil a ocultação de provas durante a investigação. Lembrando que o Augusto Melo já está afastado da política do Corinthians depois do processo de impeachment, mas mesmo assim o MP, por precaução, também incluiu o nome do Augusto nesse pedido feito à Justiça. E a outra informação de hoje, que a gente traz também do extracampo corintiano, é uma informação que é vista com bons olhos para a sociedade, né? O clube aderiu à biometria facial na entrada das catracas do estádio em Itaquera depois da Copa do Mundo de Clubes. E nos 2 últimos jogos, esse reconhecimento facial identificou 8 pessoas que tinham pendências com a Justiça. Isso porque o Corinthians fez uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E aí, nesse reconhecimento facial, quem tiver alguma pendência com a Justiça já é preso ali mesmo no local. E foram 8 prisões realizadas pelos crimes de estelionato e o não pagamento de pensão alimentícia. Nesse caso, é uma boa notícia para a sociedade brasileira, né, Joana? Com certeza. Infelizmente, a gente vai ver mais esse noticiário, né, meu amigo? Bom trabalho para você aí. De olho no noticiário do Corinthians no dia de hoje. O Corinthians, as coisas fora de campo estão pegando. O Ministério Público pediu o afastamento dos últimos 3 presidentes do Conselho, que são o Duílio, o André Sanches e o Augusto Melo. É isso? É isso. O promotor que está cuidando do caso de análises dos cartões de crédito e notas fiscais pediu esse afastamento temporário dos 3. Vamos lá. O pedido dele é com base na Lei Geral do Esporte, que prevê até 10 anos ali de afastamento de pessoas com gestão temerária, por exemplo. Então, com base na Lei Geral do Esporte, houve esse pedido. E por que houve esse pedido para os 3? Para que eles não interfiram, né, no caso, nas investigações ou até de aquela coisa de acordos políticos lá dentro e tudo mais. O que é o impedimento que o Ministério Público pede? Para que eles participem dos órgãos fiscalizadores do clube. Peraí, se eu estou investigando esses caras, por que eles vão fazer parte de Conselho Fiscal, Conselho de Orientação, que é o CORE, ou Conselho Deliberativo? Então, o Ministério Público fez o pedido. Só lembrando, no caso do Augusto, o pedido é meio que para nada. Porque o Augusto nada mais é hoje, depois de sofrer impeachment, ele sai de presidente a um sócio como qualquer outro. Ele não está no conselho, ele não está no CORE, não está em lugar nenhum. Então, para o Augusto, o pedido nem funciona muito. Mas para o Andrés e para o Duílio, sim, porque o Andrés e o Duílio estão no Conselho Deliberativo e estão no CORE também, o Conselho de Orientação. Então, isso foi feito. Agora, cabe a um juiz acatar ou não o pedido. Não é o Corinthians que decide, o presidente da comissão de ética, o Romeu Tomás. Não. É um juiz que vai falar: ok, promotor, eu acho que você tem razão, esses caras vão atrapalhar a sua investigação, tô vendo que o clube está enrolando demais para nos ajudar aqui, e tá aqui, ó. Estão afastados, eu aceito o afastamento. Então agora, tanto a promotoria do MP quanto o próprio Corinthians estão aguardando uma decisão do juiz, que ainda não aconteceu, do Poder Judiciário, para saber se esse pedido de afastamento dos 2, porque, eu repito, o Augusto
não tem cargo nenhum, não muda nada a vida do Augusto esse pedido, mas para o Andrés e para o Duílio, se eles serão afastados ou não deste Conselho Deliberativo e deste Conselho de Orientação do Corinthians também. O medo da promotoria é a influência deles, tanto nas decisões quanto naquelas coisas de acordos políticos, tal, quanto mais eles estiverem afastados, enquanto tiverem as investigações, melhor é para a promotoria e para o Ministério Público, que vai avançando. É o que o torcedor tem esperança, porque lá dentro, claramente, não há uma celeridade nas coisas, está tendo muita dificuldade. O Ministério Público reclamou de maneira oficial e formal. Ó, eu fiz o pedido, estou pedindo fatura, não está vindo. Estou pedindo nota fiscal, não está vindo. E aí eu acho que o Ministério Público está cansando e daqui a pouco, e eu acho que não vai demorar, vai falar assim, é o seguinte, ô banco, o Corinthians tem conta aí no Santander, está aqui, ó. Santander, por favor, quero os últimos 10 anos de cartão de crédito aqui. Manda as faturas aqui, já que eles estão demorando, me manda aqui. Ô, empresas tal, nota fiscal, o Corinthians não está mandando, me manda aqui. Então, se o Ministério Público não vê essa contrapartida do clube, dessas pessoas que estão hoje no clube, financeiro, jurídico, diretoria, o Ministério Público vai começar a agir de outra maneira e esse caso dos ex-presidentes, claramente ele já está ficando impaciente e já está começando ele mesmo tentando resolver as coisas. O que isso impacta, você acha, no Corinthians atual? Tudo bem que você vai tirar de cena uma turma figuras relevante, importantes. Né? O que impacta é que o torcedor está vendo alguma coisa acontecer. O torcedor está pedindo para tudo ser tirado a limpo no clube e é maravilhoso para o torcedor ver que alguém, que é no caso esse promotor, o Dr. Cássio, que é corintiano, e que está querendo resolver e olhar essas coisas, e o corintiano está confiando muito nele, em tudo que ele está fazendo. Para o clube, no dia a dia, do muro para fora, não vai impactar nada, no CT não vai impactar nada, mas internamente, certamente vai ter impacto político, entre conselheiros. Isso não é comum, Tironi, o comum é esses ex-governantes serem afastados ou superados politicamente e o grupo acobertá-los depois. Né? Como acontece no Congresso, aqui ninguém mexe. Então aqui ninguém vai... Porque o próximo provavelmente precisa disso também. Aconteceu com o Aidar no São Paulo, por exemplo, que foi destituído do poder e depois o próprio São Paulo blindou o Aidar. Deram um jeitinho ali. E é normalmente o que acontece. Em clube de futebol, em clube associativo ou no Congresso, né? Essa coisa toda. Quando tem um poder externo cutucando, é como o Vessone falou, aí a coisa pode mudar de figura, né? E acho importante mesmo, simbolicamente importante, né? Sim. E aí são de grupos diferentes, né? São 3 presidentes agora de grupos diferentes, tal, não sei o que lá, e talvez seja aí, mesmo que seja simbólico, um marco de recomeço e até um marco e um recado claro para quem vem por aí, os próximos, né? De ter algumas coisas que não são mais permitidas, toleráveis e tudo mais, né? E caso o Osmar, Romeu ainda não entenderam um negócio desse do Ministério Público, é bom entender que a coisa vai ser diferente e que o torcedor do lado de fora também não vai aceitar que seja colocado embaixo do tapete. Se não está claro, depois dessa do Ministério Público, vai ficar um pouco mais claro ainda. Só uma informação aqui, o Jair, né, do Vasco, ele rompeu de fato o ligamento cruzado, Novo. só volta em 2026. De novo, ele voltou a pouco. Voltou bem, né? Voltou bem. Jogou bem. E é um rompimento, não é nem só ligamento, você viu? Tem outras 3 coisas além do ligamento, enfim, daquelas que explode tudo ali. Enfim, infelizmente, boa recuperação pro Jair aí do Vasco. E essa dívida, hein, com o Memphis, essa 11 milhas que o Corinthians está devendo? Na verdade, as metas, né, que ele bateu naquele ano, o primeiro ano dele, que fechou dia 31 de julho. Lembra, ele fez 2 anos europeus até 31 de julho de 25, agora a partir de 1 de agosto, 1 de agosto até 31 de julho de 26, mas agora vai contabilizar de novo, gols, assistências e tal, e só em agosto de 26 que você paga essa segunda parte. Em relação a essa primeira, ele fechou as metas, foram 29 participações em gols, 15 gols e 14 assistências. Se ele desse mais um, tinha uma querelinha a mais ali, faltou um gol ali ou uma assistência para ele. São 11 milhões e o Corinthians, então, conversando com
o staff dele para poder parcelar esses 11 milhões, além do que tem uma segunda parte da luva também. A luva dele é agora, em setembro, então está colocando a luva e mais esses 11 milhões num pacote só para poder parcelar. A princípio, ele e o staff dele disseram que ok, que é possível fazer, que entendem que a situação do clube é essa. Me parece a janela grandona ontem, Itália, Alemanha, enfim, as principais janelas fecharam, ainda tem muito país aberto, Rússia está aberto, México está aberto, Arábia está aberto, ainda tem muito país que ele poderia, mas acho que a princípio ele realmente quer ficar, quer permanecer no Corinthians. A ida para a continuidade, o sonho da continuidade do sonho do título da Copa do Brasil, eu acho que de alguma maneira também ajudou para que todos eles queiram permanecer no Corinthians, sobretudo agora depois dessa proposta que o Corinthians recebeu do Yuri Alberto. É a maior proposta que o Corinthians recebeu na sua história, né? São quase 30 milhões de euros. Estaria dando quase 200 milhões de reais. É uma grana, para quem está com muita dificuldade, realmente é uma grana enorme. O problema é que você tem metade disso. 50% é do Zenit e 50% é do Corinthians. Então, um presidente, na hora, recebe uma proposta dessa e fala, beleza, 200 milhões, mas a minha parte é 90-100. E aí você fala, peraí, vou perder o meu centroavante, estou tentando montar um cara, uma espinha dorsal para algum tempo, né? Um zagueiro, um volante, um meia, o atacante. Esse cara eu acabei de renovar o contrato, tem 24 anos, é minha referência, é artilheiro do meu estádio, é artilheiro do meu elenco, tem números muito bons, está jovem, vai me entregar. E aí você fica entre aqueles dois mundos. Vender e pegar esse valor, que não é o total, repito, você ficaria 50% dos quase 200 milhões e perder um jogador com a janela fechada e no transfer ban, que você não pode contratar ninguém, vai fechar a janela e o Corinthians vai seguir sem contratar ninguém. E aí a diretoria então optou por não vender, para segurar o Yuri que vai voltar contra o Atlético Paranaense no dia 10 agora. Mas mexe. Eu imagino que o presidente, nessa hora, com a dificuldade financeira, perigosamente, hein, Massa? 200 tá pila... Eu tô aqui tentando trazer, peço desculpas a vocês, eu tô ouvindo o que vocês estão falando, eu tô tentando trazer informações do fundo da base do São Paulo. Tá? Tá devendo 20, aqui. Pintou um negócio aí para comprar teu carro por 6. Para dar uma aliviada ali. Vendo. Não é? Mas eu acho que a gente não levou em consideração essa coisa do Yuri, e acho que é... A discussão é boa, tem discussão. Não, é o Yuri. Se ele quer ir e tal. Se ele quisesse ir, jogar na Roma é legal, a torcida da Roma é legal, tem brasileiro. É bacana. Se ele bate o pé, o clube vai ter dificuldade de manter, mas pelo jeito ele está disposto a ficar, né? Então, porque não é uma... Aliás, já ficou, porque a janela fechou. Então, não é uma proposta para ir para um centro menor, para não sei o que lá, né? Então, eu acho que também deve ter contado bastante a vontade do jogador nesse... Ele renovou, tá feliz. Exato. A filhinha dele sempre com ele ali em São José dos Campos também, e aí renovou. O salário dele, obviamente, no Corinthians não é baixo, né? Ele não está ganhando uma querelinha, pelo contrário, renovou, já aumentaram o salário dele, é um dos maiores salários do Corinthians, provavelmente só perde para o Memphis, com aquele aporte ainda do patrocinador, então ele não está ganhando pouco, mas realmente é um... E vou trazer uma análise aqui do GE.com desse empate do Corinthians contra a equipe do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Abre aspas, Corinthians faz derby tranquilo e fecha o ano com saldo positivo contra o maior rival, com lateral improvisado e goleiro idolatrado. Timão é pressionado, sai atrás, mas busca a igualdade ainda no primeiro tempo e encerra a temporada contra o Palmeiras em alta. O Corinthians passou ileso em mais um derby na temporada, depois de massacrar o Palmeiras nos duelos da Copa do Brasil com 2 vitórias acachapantes. O Timão ficou no morno 1-1 contra o rival neste domingo na Neoquímica Arena pela 22ª rodada do Brasileirão. A nota alta fica a cargo de Hugo Souza. O goleiro vive uma espécie de lua de mel com a torcida e foi ovacionado do começo ao fim do clássico, com defesas importantes e muito bem comemoradas ao longo do duelo, mesmo depois de não defender o pênalti cobrado por Vitor Roque. De bom, a certeza de que o ano em derbys foi positivo para o Timão. Título paulista conquistado em cima do maior rival, vitórias e classificação na Copa do Brasil,
e um saldo de 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota na temporada de 2025. Com a pausa para a data FIFA, o Corinthians volta a campo apenas no dia 10 de setembro contra a equipe do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Até lá, Dorival terá tempo para recuperar seus atletas. Essa foi uma análise aí interessante aí do GE. Realmente agora o Corinthians vai ter um tempo de preparação, focar nesse jogo contra o Atlético Paranaense, se classificar para as semifinais e aí vai focar no Brasileirão até o final da temporada, porque essa mudança de data das semifinais e finais da Copa do Brasil para dezembro favoreceu muito o Corinthians, porque vai conseguir recuperar aqueles jogadores que estão lesionados e se preparar muito para essas semifinais. Claro, tem que passar primeiro do Atlético, mas quem sabe já pensar e sonhar com um título nessa temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!